Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós falamos sobre o mundo dos mortos, o mundo inferior. Inclusive a palavra inferno significa exatamente isso, mundo inferior, ou as profundezas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Tártaro, a prisão dos anjos caídos. Mas antes, se você ainda não é inscrito neste canal, já aproveita para se inscrever, deixe a sua curtida, porque quando você curte o vídeo, você ajuda o canal a crescer. E eu quero continuar produzindo conteúdos para você. E também é muito importante que você ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo do canal. Pois ao fazer isso, cada vez que eu postar um vídeo novo, você será avisado pelo próprio YouTube, ok? Bom, então vamos lá. O Tártaro é um abismo profundo, localizado no meio da Terra, no centro da Terra. É um local permeado de densas trevas. É um lugar onde a luz não chega. E nesse lugar se encontram anjos aprisionados, anjos caídos, anjos que foram rebeldes a Deus. E lá eles estão aprisionados, como a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Observe que na nossa Bíblia em português, a palavra inferno aparece aqui substituindo a palavra original, que no caso é tartarossas, que é derivada da palavra tártaro. Então, basicamente, significa a mesma coisa. Eu chamo a tua atenção para o fato de que, nesse versículo aqui, no original, no grego original, não se encontra a palavra Hades, como nós estudamos no vídeo anterior, mas sim a palavra tartarossas, ou tártaro, indicando que Hades é uma coisa e Tártaro é outra coisa completamente diferente, são lugares diferentes. E nós vamos estudar isso aqui hoje. Esse Tártaro, esse abismo, ele se localiza no mundo inferior, entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, como nós podemos ver aí na imagem. Ou seja, de um lado nós temos o seio de Abraão, do outro o lugar de tormento, e ao centro aí nós vemos, digamos que a entrada, a entrada do abismo, a entrada da prisão, Nós podemos ver aí. E que tipo de anjos, estão encarcerados aí nesse abismo? A Bíblia não especifica, o tipo de anjo que está lá, a sua classe angelical, A Bíblia não fala a que ordem hierárquica esses anjos pertenciam, esse tipo de coisa. A Bíblia não especifica qual é a classe angelical que se encontra aprisionada aí. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma expressão que aparece no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus. Essa expressão aparece 5 vezes no Antigo Testamento. E em todas as 5 vezes que ela aparece, ela faz referência a anjos. Ela se refere a anjos. Curiosamente, ela se refere aos anjos tanto antes de se rebelarem contra Deus, como também se refere aos anjos já depois de terem se rebelado. Entendem? E um exemplo dessa expressão nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, onde está escrito que no certo dia, quando os anjos vieram se apresentar diante de Deus, veio Satanás entre eles, No capítulo 2 também, versículo 1, fala a mesma coisa. Isso indica que haviam dias ou datas, ocasiões específicas, regulares, em que os anjos se reuniam diante de Deus. Basicamente como nós fazemos hoje, Existem dias que a gente vai para a igreja, A gente congrega. O povo de Deus se reúne num determinado local. Então, tem esse exemplo no livro de Jó. Lá no capítulo 38 também do livro de Jó, no versículo 7 também, fala que os filhos de Deus que todos os filhos de Deus se rejubilavam,
a passagem aí do versículo 1 até o versículo 7 aí faz menção ao o período da criação, quando Deus estava criando a terra, né, criando todas as coisas. Ou seja, a cada ato criativo de Deus, lá estavam os anjos, né, antes de se rebelarem. Todos os anjos ali dando glórias a Deus, se alegrando, né, com cada coisa que Deus estava criando. Então os anjos estavam ali alegres diante de cada coisa, de cada ato criativo de Deus. Então nós vemos essas duas referências aí no livro de Jó também. E vamos lá. Mas o que esses anjos fizeram? O que eles aprontaram que fez com que Deus os aprisionassem nesse tártaro, né? Nesse abismo profundo? Eu quero chamar a tua atenção para o fato também de que não são todos os anjos caídos. A Bíblia diz que Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, lá no princípio, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se rebelarem com ele, né? E assim, 1/3 dos anjos se rebelaram e caíram com Satanás. Porém, no meio desse 1/3, uma parte desses anjos, uma parte desse 1/3, é que se encontra aprisionada no tártaro, né, no abismo. Por que será? O que eles aprontaram, afinal de contas? O que eles fizeram que os conduziu a essa prisão, onde até hoje eles se encontram, né, aprisionados, sem ver a luz, aguardando o dia do juízo? Então eu quero ler para você uma passagem aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, nos versículos 1 ao 2, que diz assim: Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Observe que nessa passagem há uma distinção, né, entre filhos de Deus e filhas dos homens. Por que a Bíblia enfatiza, faz questão de enfatizar? Exatamente porque são coisas diferentes. Ou seja, nessa época aqui, a época de Noé, nesse período anterior ao dilúvio, viram os filhos de Deus, né, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra. Os filhos de Deus observaram que as mulheres eram bonitas, e o que eles fizeram? Eles se envolveram com essas mulheres. Eles se materializaram na terra e se envolveram com elas, né? Tomaram esposas, tiveram até filhos, inclusive os filhos dessa união, né? As crianças que nasceram como resultado dessa união anormal foram os gigantes, né? Uma raça de gigantes que existiu naquela época. Homens assim grandes, né? Literalmente falando, gigantes de alta estatura, fortes, audaciosos. Crianças que nasceram como resultado dessa união anormal. Entendem? E no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, né? Judas só tem um capítulo, né? Então, vamos dizer que é o versículo 6 aqui do livro de Judas. Diz assim: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Observe que aqui na passagem está fazendo referência, né, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ou seja, os anjos nós sabemos que são espíritos, né? Eles são seres espirituais. Como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores. Então, como pode um ser espiritual entrar em contato com uma pessoa física, né? Com uma mulher, por exemplo? Então, foi isso que aconteceu. Eles não guardaram o seu principado, eles deixaram a sua própria habitação, ou seja,
Os anjos, eles habitam numa esfera superior, né? Numa esfera além do que os nossos olhos podem ver. Eles transitam no mundo espiritual. Então, eles deixaram essa esfera, essa dimensão espiritual e adentraram a nossa dimensão. Ou seja, eles se materializaram. E ao se materializar, eles puderam concluir esse ato, esse feito, né? Que foi se envolver com mulheres. Aí você me pergunta, mas irmão, missionário Gilciano, isso é possível mesmo? Porque à primeira vista não faz sentido. Mas eu quero provar para você, no próprio livro de Gênesis, no capítulo 18, você, ao iniciar a leitura, nos primeiros versículos, nós vemos que, num certo dia, quando Abraão estava ali na casa dele, né, ao meio-dia, debaixo de uma árvore, assentado, de repente ele avista 3 homens diante dele, sendo que um desses homens era o próprio Deus e os outros 2 eram anjos que o estavam acompanhando. E observe que eles se materializaram ali. Eles apareceram ali para Abraão literalmente. Tanto é que Abraão não percebeu de imediato que não eram pessoas, né, normais como ele, de carne e osso. Inclusive, Abraão ordenou que se preparasse comida, né, para eles. E diz a Bíblia no versículo 8 que eles comeram. Ou seja, são seres espirituais, mas que tiveram contato com o material. Então é possível sim um anjo ou um demônio se materializar, assumir uma forma humana. Não somente naquela época, como hoje também isso continua sendo possível. E foi isso que aconteceu. Mas por que então esses anjos foram aprisionados? O que tem de grave nisso? Bom, vamos analisar que quando Deus criou o homem e a mulher, os animais, né? Deus decretou que tudo se reproduzisse segundo a sua espécie. Ou seja, um homem e uma mulher, eles vão se reproduzir de acordo com a espécie humana, a raça humana. Aí de repente agora vem os anjos se envolvendo com mulheres. Ou seja, algo completamente errado, algo completamente anormal, fora do decreto divino. E além disso, pessoal, tem mais uma coisa. Você se lembra lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus ele prometeu que do ventre da mulher, né, que a mulher daria à luz a alguém que iria pisar na cabeça da serpente? Então, observe que Satanás, a Bíblia dá a entender que Satanás, ao perceber que um dia nasceria alguém, né, entre os humanos, que nasceria alguém que iria derrotá-lo, Satanás vê então nisso um perigo para ele, né, e para o seu reino. Então o que ele faz? Os demônios, né, os anjos, eles se infiltram na raça humana, começam a ter relações, né, com as mulheres, de onde nasceram os filhos, os gigantes. Para quê? Exatamente para contaminar a raça humana, para contaminar a linhagem, né, para trazer um caos naquilo que é o normal, né? Numa tentativa de evitar que um dia o descendente da mulher nascesse e viesse a derrotá-lo. Então nós vemos aí uma estratégia de Satanás, né, de tentar corromper a raça humana, né, corromper aquilo que é normal, manchar, macular a linhagem humana, pois ele sabia que um dia nasceria alguém que iria derrotá-lo. E de fato isso aconteceu, né? O nosso Senhor Jesus nasceu, cresceu, venceu, e Ele vive e reina para todo sempre. Ok, pessoal? Então, é isso que aconteceu. Esses anjos estão lá aprisionados até hoje, aguardando o dia do juízo. Então, ficamos por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe também. Eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até lá!